Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alisson de Castro, vou conduzir hoje o nosso workshop e eu gostaria aí de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Boa noite, André, tudo bem? E digam se o áudio está bom, se a transmissão está boa, se a imagem está ok, se está chegando bem aí para vocês. E aí a gente vai dar um minutinho aqui para o pessoal chegar e a gente já começa o nosso workshop. Eri Batista, tudo bem? Como vai você? Elisete Mello, seja bem-vinda. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Os nossos palestrantes já chegaram, eles estão aguardando aqui na sala ao lado, não é isso? Só me fala sobre o áudio, me digam de onde vocês estão, que cidades falam. É sempre muito bom saber de que cidade as pessoas nos ouvem aí, estão aproveitando esses nossos conteúdos, se estão gostando dos nossos workshops, também isso é um feedback muito importante. Olá, Fernanda Ferrazo, seja muito bem-vinda. Fátima Aparecida, sejam bem-vindos. Elisete Mello, Rio de Janeiro, terra boa. Rio de Janeiro é terra boa, né? O Brasil tem muita terra boa. Obrigado, Eri, pelo feedback, áudio ok. Nós vamos dar um minutinho aí, né? Só para o pessoal chegar. Fátima Aparecida, você está falando de Mogi das Cruzes, seja bem-vinda. Rúbia Silva, de Belo Horizonte, muito bom saber de vocês, de onde vocês falam. Andréia de Bagé, olha que maravilha, fantástica cidade. Rio Grande do Sul é uma delícia, né? Fala a verdade. José Elias, Recife. A Heloína Batista, Conceição do Coité, Bahia. Oh, terra boa, Bahia é bom. Salvador. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer de coração pela participação, pela presença de vocês. Quero também agradecer a oportunidade que a Escola de Comunicação e Artes nos proporciona por meio desse espaço para a gente poder viabilizar os nossos workshops, né? Carlos Guimarães, seja bem-vindo, de Belzonte. É Belzonte que fala, tá, pessoal? Então vamos aprender, não é Belo Horizonte, é Belzonte. Inclusive temos aqui um dos palestrantes também é de Belo Horizonte, né, o Leopoldo. O Ederson, seja muito bem-vindo, Santa Cruz do Sul. Pessoal, olha que fantástico, né? Isso é muito bacana, né? A gente poder realmente atingir aí praticamente o Brasil inteiro, né? E levar um pouquinho desse nosso conhecimento aqui, né? Então vou falar um pouco da nossa proposta de hoje e assim já daqui a pouquinho já passamos para o primeiro palestrante, que é o Leopoldo. Bom, pessoal, como vocês têm percebido, aqui no Congresso Internacional de Tecnologia de Organização da Informação, né, nós temos como objetivo aqui levar ferramentas, né, para as pessoas. Então nós já temos feito alguns workshops, né, fizemos workshops sobre um aspecto mais da aprendizagem, da mudança de comportamento, fizemos um workshop sobre comunicação, sobre educação, né, sobre esse novo profissional que é o mediador tecnológico. E como todos sabem, e acredito que todos já estão sentindo, a inovação ela tem que ser a ordem do dia. Tem essa situação toda que todos nós estamos passando, né, com relação à pandemia, e parece que agora realmente se tornou presente aí uma necessidade, uma obrigação da inovação. Então é mais ou menos assim, as empresas elas vinham tocando o barco, né? Muitas delas a gente conhece, a gente tem essa perspectiva daqui, que sinceramente não estavam muito preocupados com a inovação, diziam, claro, né, porque fica chato você falar que você não quer inovar, mas na prática a gente via que realmente não se transformava em realidade. Ou
como muitos casos, né, o pessoal, eles iniciam um processo de inovação, abrem uma área, um departamento de inovação dentro da empresa, acontece aquele pico inicial da inovação, porque é óbvio, né? Você pega uma empresa que não tinha nenhum setor de inovação, institui um programa, um departamento, ou um serviço, não importa. É óbvio que no primeiro ano aquilo dispara, né? Só que a questão toda é como é que você vai manter isso, né? Eu me lembro que a gente dá consultoria para a área de instituição de ensino superior, e uma avaliadora de MEC, ela virou para a gente e falou assim, o curso tinha, né, tido nota A, né, nota máxima. Ela disse o seguinte, olha, a questão não é vocês tirarem o A, a questão é vocês manterem o A. Então eu acredito que inovação passa pelo mesmo processo, tá? É claro que aqui nós teremos alguns palestrantes falando sobre vários aspectos da inovação, e é claro que são opiniões e vivências pessoais, né, empresariais, pessoais. Eu também, quando falo aqui, falo das minhas percepções, né, então até peço licença às pessoas, no sentido de, né, eu vou falar o que eu entendo como sendo, nesse momento, adequado, e eu acho positivo quando as pessoas discordam. Tá? Então fiquem à vontade aqui no chat, ao lado, de postarem, né, se caso concorda, não concorda, se é isso, se não é isso, colocar os seus questionamentos também, esse é o momento, né? Teremos aqui 3 especialistas, né, de alto gabarito, né, falar sobre inovação assim numa profundidade. Lhes foi dado uma tarefa difícil, que é falar em 15 minutos, né, mas nós entendemos que 15 minutos é um tempo adequado para despertar o interesse. Se você tiver um interesse de aprofundar nesse tema, tem o contato dos palestrantes, nós teremos as nossas aulas de aprimoramento, serão 5 aulas sem custo, tá? Para quem desejar, eu vou colocar o link depois mais à frente aqui, para quem quiser fazer uma pré-inscrição, serão 5 aulas de aprimoramento em cima das temáticas dos workshops, né? Seja bem-vinda, Alexandra Gama, de Assis, Eva, boa noite, né? Elaine Barbosa, seja muito bem-vinda. Então, a proposta nossa hoje é essa, né? Falar sobre ferramentas de gestão de inovação, né? E como, através dessas ferramentas, evitar esse processo, né? Então, inovei, depois cai. Inovei, depois cai, né? E, em grande parte, eu queria até convidá-los aqui a perceberem aí, né, pela fala dos nossos palestrantes, e depois até no final a gente vai fazer um bate-papo, né, perguntem, né, perguntem-se, por que que isso acontece? Né? Por que que às vezes você inova no seu setor e depois não inova mais? Por que que às vezes um gestor não permite que essa inovação aconteça? Eu tenho certeza aqui que muitas pessoas aqui que estão nos assistindo já tentaram inovar dentro das suas unidades de informação, dentro das suas empresas, dentro dos seus setores, e de alguma maneira acontece muito, né? Inicialmente, eu só queria dizer para vocês que eu continuo afirmando, depois das minhas viagens a vários ecossistemas de inovação ao redor do mundo, hoje nós estamos pelo menos 35 anos atrasados, tá? Então, essa questão das pessoas não aceitarem a inovação, resistirem à mudança, não querem mudar de comportamento, é muito característico do nosso país, em função desse estado né, de falta de inovação. Tá? Porém, com a situação atual, nós nos vimos agora obrigados a inovar, né? Então, a gente chama esse momento da sociedade da inovação, porque a sociedade da informação já passou o seu período, né? Hoje ninguém precisa mais mediar informação, acredito que isso esteja claro para todos.
mas nós precisamos mediar a tecnologia. E mediar a tecnologia é fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? Esse é o protótipo, ok? Então eu vou chamar aqui o Leopoldo, deixa eu trazê-lo ao palco. Olá, Leopoldo, tudo bem? Boa noite, Alisson. Como vai? Eu vou bem, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Leopoldo, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né, em preparar esse material para a gente. E a gente sabe que você é uma pessoa ocupada, que tem bastante afazeres aí, e tirou um tempo aí para compartilhar com a gente a sua grande experiência, né? Então, nós sabemos que você já trabalhou em vários ambientes empresariais, deu aula, né? E a gente sabe que você tem aí uma grande experiência nesse tema nosso. Então, eu quero passar a palavra para você. Se você quiser, pode compartilhar, eu já vou colocar a sua apresentação, e aí você já pode começar. Ok. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, tá? Posso dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu estou compartilhando aquilo que é minha vida, né? Minha opção de vida. Todo mundo tem uma missão, nós vamos falar um pouco disso, e a minha é essa, promover o crescimento das pessoas. Hoje eu vou falar um pouco de planejamento estratégico, qualidade e inovação. Para começar a falar disso, vamos falar de Deixa algumas eu, deixa eu frases célebres. só, eu preciso Oi? que você compartilhe aí. Peraí. Precisa compartilhar, senão a gente não vai aproveitar o Não, lógico. material. Faltou compartilhar. Peraí. É o share screen, né? Isso, Aí. exato. Deu? Quando aparecer aqui, eu já coloco. Peraí, que faltou algum Tem que selecionar aí a telinha. aplicativo. Tá aí. Pronto. Tá compartilhado. Espera aí. Deixa eu adicionar aqui. Mas ainda não está aparecendo aqui para gente. Peraí. Deu? Achei. Opa. Leopoldo, já está em tela. Palco é seu. Vamos lá. Então vamos lá. Vou falar um pouco de planejamento estratégico, qualidade e inovação. Ok? Bom, para começar, vamos falar de algumas frases que a gente escuta por aí que tem tudo a ver. Primeiro, né, Einstein falava que falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Planejamento é tudo. Pensar antes de fazer otimiza tudo. A gente gasta menos, a gente faz menos e a gente recebe, conquista mais, tá? Uma outra frase legal, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem, né? O Oscar Niemeyer. O que é isso? O planejamento nada mais é do que você botar no papel um sonho, aquilo, um desejo, aquilo que você quer, tá? Tudo aquilo que você pensa, você cria, tudo aquilo que você sente, você atrai, tudo aquilo que você acredita torna-se real. Então, sem o pensamento, sem o planejamento, eu não faço nada. Tá? Pensar é antever o futuro, e como eu estou antevendo o meu futuro, eu consigo não só me preparar para ele, como também enxergar as oportunidades. Bom, eu gosto de trabalhar 5 palavrinhas, porque a gente até não escuta demais, mas tem muita gente que não sabe usar, e é muito simples, tá? A primeira delas é eficiência, depois eficácia, efetividade, excelência e genialidade. Eficiente é aquela pessoa que faz o que é certo. Tá? É o cara que tem conhecimento, está apto para, o cara que faz aquilo que foi mandado. Tá? Muitas vezes ele erra. Se você liga para um call center e ele não resolve e vira para você e fala assim, mas esse é o nosso sistema. A resposta é essa, parabéns, você é muito eficiente, mas não é nada eficaz. Por quê? Porque não resolveu, não teve resultados. Tá? Quando o resultado vem pela eficiência, quando a regra é boa, e quando a gente fala de norma, a ISO pede que ela exista, que ela funcione e que ela evolua, inovação, tá? Ela tem que ser boa, nós chamamos de efetividade, eficácia pela eficiência. Pode ser que não seja,
Tem hora que a gente tem que quebrar a regra para dar certo, que é a não conformidade do sistema de qualidade, que muitos acham que é erro, mas não é, é uma oportunidade de crescimento. Bom, quando além disso você consegue ainda ter os melhores resultados, e aí vamos dar um exemplo, tem gente que fala que certifica a empresa em 1 mês, cara, não dá, é marreta. Tempo bom, 6 meses a 1 ano e meio. Então, o melhor tempo não é 1 mês, o melhor tempo é de 6 meses a 1 ano e meio, dependendo da condição da empresa. E aí, o próximo passo é a genialidade, que é o quê? Inovar, criar, fazer, aprimorar, fazer diferente, tá? O que nós precisamos de ter no contexto empresarial? O mais importante, tá, é a excelência, que é o quê? Foco no cliente, fazer o melhor para o cliente. Ah, mas e o resto não precisa? Precisa, lógico. Se eu não tiver regra, não tenho nada, vira caos. Tá? Mas se eu não tiver focado no resultado, também não funciona, porque a regra às vezes atrapalha. Quando alguém te pede uma nota fiscal, ele não quer nota fiscal, ele quer ter certeza que o produto é seu. Se você tiver outros meios para provar isso, acabou, esquece a nota. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam assim. Quem é que tem que pensar? É o gerente, que tem que estar lá para quebrar a regra. Bom, eu tenho que ter tudo. Ah, mas então não tem que inovar? Tenho, mas se todo mundo mudar o sistema o tempo todo, você não tem padrão, e sem padrão a gente não vive. Então, cada um na sua, vamos falar assim. Bom, o que é qualidade? As pessoas também confundem muito o significado da palavra qualidade. Tá? Trouxe aqui 3 definições. Deming falava que o atendimento às necessidades atuais e futuras do consumidor. O que é isso? Eu compro um produto hoje e amanhã eu compro pela segunda vez. Da segunda vez, eu não quero nada melhor. Eu quero aquilo que eu conheço. Um bom prato é aquele que tem sempre o mesmo sabor. Uma boa calça é aquela que tem sempre o mesmo corte. Então, a expectativa do cliente é o mesmo produto que ele tem como referência, nem mais nem menos. Juran falava que características do produto que vão ao encontro das necessidades do cliente e proporcionam satisfação em relação ao produto. Então, característica, produto, satisfação. Tá? O que foi especificado tem que acontecer. Crosby falava que é a conformidade com os requisitos. O combinado não é caro e nem barato, ele é justo. Então, quando eu falo em encantar cliente, eu penso que está muito mais para o marketing do que para a qualidade, porque qualidade é satisfazer. Se você leva o carro na oficina, o cara te dá um bombom, o bombom excede a sua expectativa, te encanta. Mas se o carro não funcionar, o bombom não tem valor nenhum. Então, tem que funcionar, só isso. Tem uma definição que eu não sei a fonte, mas que para mim é a melhor delas, que é satisfazer as necessidades implícitas e explícitas do consumidor. O que é isso? Explícito é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente mostra, é a especificação. Implícito é o benefício do produto. Quando você faz um curso de vendas, todo mundo fala assim, eu não vendo produto, eu vendo benefício. Então, você compra um carro, você não vai falar que ele tem que funcionar, mas ele tem que funcionar, se não funcionar, não serve. Né? O manual, ele tem que estar na língua do cliente, porque senão não adianta, você não consegue fazer funcionar. Então, isso tudo está implícito, você não fala, mas é o que realmente o cliente quer. Um bom produto não é aquele que é caro, duradouro. Uma cadeira que quebra com encostar da mão, ela pode ser boa. Quando? Quando ela for cenográfica, quando ela for usada para bater nas costas de alguém. Então, qualidade não quer dizer ter durabilidade, ter força, ter beleza. Significa estar de acordo com a necessidade do cliente. Legal? Bom, estratégia organizacional, o que é isso? Muita gente acha que a gente só faz isso para o auditor ver, né, para colocar na parede, mas não. Missão, cara, é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Você tem que saber qual é a sua missão. Por quê? Porque missão é o seu melhor argumento de venda. A teoria fala que é o que eu faço, mas na prática é para que eu sirvo. Missão na Bíblia significa chamado de Deus. Deus nos chamou para servir. Missão na empresa é a razão da existência de uma organização. É o fim social a que ela se destina. É para que eu sirvo. É o que eu vendo. Visão, tá? Muita gente confunde com objetivo, com meta. Não é. Visão é o tempero da picanha. Visão é o que vai falar que o seu caminho, que todas as suas metas têm que ser mais ou menos elaboradas. Eu quero ser o melhor aluno da turma. Eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que fazer pesquisa, eu vou ter que me dedicar, eu não vou poder ir para as baladas, entendeu? Não, eu quero passar, eu quero ter um diploma. Cara, vai fazer amigos, rola.
Entendeu? Então, a minha visão me fala que o meu caminho tem que ser diferente. E objetivos é resultado. Eu quero comprar, eu quero faturar 12 mil no ano, eu tenho que faturar 1.000 por mês. Por que eu tenho que dividir o objetivo em metas? Porque se eu acompanhar mês a mês, e se tiver alguma coisa não dando certo, eu tenho tempo para corrigir. Do lado, nós colocamos os valores, que também são muito importantes. Para que servem? Cara, servem para justificar nossas decisões. Se o meu produto, se o meu projeto, se o meu negócio tem que ser sustentável, e do outro lado alguém me oferece uma coisa que não é sustentável, eu falo não e ninguém vai questionar, porque a alta direção definiu que nós temos que ter sustentabilidade nos nossos negócios. Eu estou criando um contexto. Eu estou estabelecendo dentro da minha organização o contexto no qual nós trabalhamos e nós vamos fazer a coisa acontecer. Bom, a partir daí, eu tenho que conhecer a minha empresa e o meu contexto externo, vamos falar assim. Primeiro, uma análise ambiental, a gente chama isso de matriz de SWOT. O que eu tenho de ameaças e oportunidades no ambiente. E, por outro lado, o que eu tenho de forças e fraquezas dentro de mim. Tá? Por quê? Porque a minha estratégia vai ser criar um caminho aonde eu vou aproveitar as oportunidades, eu vou fugir das ameaças, tá? E aqui agora eu vou fazer uma observação. Lá na PNL a gente aprende que tem que trabalhar seus pontos fracos fortes e treinar seus pontos fracos, tá? Mas como analista comportamental DV, hoje eu penso o seguinte: aquilo que você tem de bom você aplica, o que você não tem você esquece. Então, se o meu objetivo for imediato, for a curto prazo, eu vou fazer o que eu tenho de bom, eu vou aplicar o que eu tenho de bom nas minhas metas e eu vou terceirizar o que eu não tenho, porque o resultado vai ser melhor. Mas se eu tiver um planejamento a médio ou longo prazo, aí eu posso buscar o treinamento, aquilo que eu não tenho, e posso aplicar. É questão de quê? De análise, de contexto, de você saber o que você quer. Tá? Com isso, eu criei um caminho, eu criei um roteiro para que o resultado seja o melhor, e ele tem que ser o melhor. Tá? Bom, para que servem normas? Tá? São regras que servem para dirigir o comportamento humano, servem para padronizar determinadas condutas ou atividades. Uma das finalidades principais da NBR, da ISO, é aumentar a rentabilidade, a qualidade e competitividade do produto no mercado. Legal, vamos melhorar isso. Normas servem para facilitar o convívio entre as pessoas. A norma não tem que ser seguida porque ela existe. A norma tem que ser seguida porque ela é boa. E se ela não for boa, ela tem que mudar, ela tem que ser trabalhada, inovada. Tá? Então, se ela não atinge o objetivo principal dela, vamos fazer diferente, porque tem que ser. Hoje, criaram uma norma de inovação, a 5.052.002, tá? Bom, eu até não sou especialista nessa norma, mas eu dei uma lida e eu tirei dela duas coisas que eu achei muito interessante, que eu já tinha até aplicado na minha vida profissional. A primeira delas é que, para fazer isso acontecer, você tem que ser líder. Ou você tem que ter uma cultura de liderança dentro da sua organização. Por quê? Porque inovação é mudança. E se quem está lá em cima não for adepto à mudança, tiver um mindset fixo, ele boicota. Aquilo que ele não faz, ele não deixa o outro fazer. E ele atrapalha o processo. Eu já participei de um projeto que primeiro nós mapeamos, identificamos a empresa e depois íamos implantar o que nós chamamos de gestão por exceção. Você estabelece metas e quando a meta foi cumprida, não mexe. Lá na reunião de análise crítica do sistema você vai falar disso, mas durante o processo, não. Aquilo que não teve uma meta alcançada, nós vamos intervir. Tá? Para isso, a cultura tem que ser de liderança. Ela não era, tanto a empresa não quis, como nós também não continuamos. Foi definido isso no começo. E, para fechar, né, a outra coisa que eu achei bacana e que a norma, né, na verdade, não tem novidade nenhuma, isso é antigo, é que nós temos que falar de PDCA, é uma ferramenta de melhoria. Eu gosto de falar que é uma cultura. Por quê? Porque se tudo que nós fizermos na vida, primeiro nós planejarmos, e planejamento é tudo, tá? É 90% de inspiração e 10% de transpiração. Nós planejamos e depois executamos, só que no executar não é vai lá e faz, é treinar para fazer. E depois de feito, nós checamos, que também não é verificar se está bonito, se está gostoso, se está bom, não. Checar é verificar se a meta estabelecida foi alcançada.
porque tem que ser alcançada. Meta não foi feita para ser mudada. Aliás, o objetivo não foi feito para ser mudado, ele tem que ser alcançado. A meta pode ser, porque às vezes não dá e a gente tem que se flexibilizar, mas ela tem que ser alcançada. E aí, quando é alcançada, nós vamos criar uma cartilha, uma regra, um padrão, um POP. Por quê? Porque nós vamos continuar fazendo. Quando não deu, ação corretiva, vamos descobrir a causa e vamos trabalhar. Bom, falando de inovação, tá? Por que nós sempre buscamos a inovação? Porque é uma característica do ser humano ser eternamente insatisfeito. A satisfação é momentânea. Quando um auditor chega numa empresa e percebe que não houve revisão de sistema, tá? Os manuais têm a mesma revisão desde o começo, o que ele entende é que não usaram o sistema, que trabalharam em paralelo. Ele foi feito e ficou guardado. Porque você aplica um sistema, quando você tem um norte, quando você tem que verificar o que está sendo feito, naturalmente você vai encontrar melhorias, modificações. Então, ela é muito mais uma evidência de que você está aplicando o sistema do que uma coisa provocada, apesar de hoje estarmos provocando. Antigamente, para o cara desenvolver a luz, uma maçã teve que cair na cabeça dele. Hoje não, hoje você desenvolve um produto e aí, de imediato, você já tem uma equipe desenvolvendo a melhoria do produto. Quer dizer, já virou uma constância, tá? Já é uma mudança. Todo planejamento tem que ser documentado. Se você não colocar no papel, ele não existe. Então, também existem ferramentas que nos permitem isso. 5W2H é uma delas, que faz com que você tenha todas as respostas necessárias para que você entenda do processo. Fluxograma te mostra o caminho, cronograma de Gantt te mostra a sequência, você consegue acompanhar e, quando não der certo, você consegue intervir, replanejar para que dê certo, porque tem que dar certo. Esse negócio de que vão mudar, amanhã vai mudar, não sei o quê, isso é para quem não entende de planejamento, é para quem não quer acertar. Bom, para fechar a nossa palestra, porque como é que fala? Disputa com o tempo, né? Nosso tempo é curto. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho das teorias. Toda a primeira aula de um professor, e eu já fui professor de faculdade, eu falo que é uma disputa do professor, do aluno com o professor, principalmente nos cursos de tecnólogos, que são pessoas que já estão no mercado. Tá? E a frase que nós mais escutamos é: a teoria é diferente da prática. A minha resposta já está pronta. A sua prática é diferente da teoria, porque teorias são atalhos para o sucesso, um caminho já seguido que deu frutos, uma forma mais fácil de se alcançar o resultado esperado. Cabe a cada um saber e querer usar. A teoria é desenvolvida pelo homem. Então, você pode desenvolver a teoria. Você pode pegar um cubo e sair empurrando ele vai começar a quebrar as arestas e vai virar uma roda. Mas é muito melhor, muito mais produtivo, mais econômico, você pegar uma roda pronta e pintá-la da cor que você quiser. Tá? Então, duvidar das teorias é perda de tempo. O meu conselho é: teste a teoria, aplique a teoria, porque você vai ter argumento quando não der certo. Normalmente faltou alguma coisa, porque elas são boas, senão não estariam sendo replicadas. Uma teoria ruim deixa de existir e a boa fica, ok? Bom, fechei, acho que é por aí, né? Tentei passar para vocês um pouco de gestão, um pouco de qualidade e só uma pincelada, porque não é a minha matéria, né, principal, sobre a norma de inovação. Ok? Olá, muito bem. Leopoldo, me ouve? Te ouço. Então, muito bom. Deixa eu só descompartilhar aqui. Perfeito, está de volta aqui já. Leopoldo, parabéns pela explanação. Obrigado. Muito boa. Estamos às 22 horas, vamos fazer o seguinte. Fechou o tempo? A gente vai trazer aqui o padrão de qualidade. Perfeito, está ótimo. Estamos aqui no horário. É isso aí, muito obrigado. Aí depois a gente vai fazer um bate-papo no final, tá? E aí o pessoal que tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo, né? Mas muito obrigado por hora, Eu que agradeço, Leopoldo. obrigado.
Vamos lá. E agora nós vamos chamar aqui o Alexandre. O Alexandre, deixa eu colocá-lo aqui na nossa... Olá, boa noite, Alisson. Olá, Alexandre, boa noite, pessoal. tudo bem com vocês? Alexandre, muito obrigado por aceitar o convite aqui para o nosso congresso, né, os nossos workshops, pela sua gentileza e generosidade. Não, eu que agradeço o convite. E parece que se eu tivesse combinado com o Leopoldo não daria tão certo, né? Eu tenho uma missão um pouco difícil, mas eu vou tentar cumpri-la, de explicar a norma 56.002, a norma de gestão de inovação, qual eu participei do Comitê Internacional e também ajudei um pouquinho aqui no comitê da BNT, na formatação dessa norma. E a ideia é justamente trazer um pouco dessa novidade, explicar um pouco para vocês, lógico, de uma maneira bem sucinta, né, porque em 15 minutos fica quase impraticável de entrar num requisito, quanto mais a norma toda, mas a minha ideia aqui é deixar muita pulga atrás da orelha de todo mundo e ver que realmente a inovação pode ser feita com processos, a gente pode usar processos sim para ter resultados e processos principalmente para gerar inovação. Porque se a gente usa processos para fazer bolo, por que a gente não pode usar isso para fazer inovação? Processo a gente usa para tudo na vida, até para sindicar a gente usa processo, né? Você sim, vai... eu vou sim. Coisa? Me informe quando você estiver vendo a minha tela, por favor. Tá. Sabe o que eu acho engraçado? Depois até a gente pode conversar, comentar sobre essa questão da inovação e quem é da época da reengenharia, né? Ó, ok, já está aqui já a sua apresentação, já está em tela. Alexandre, o palco é seu. Ótimo. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a ISO, pelo menos para deixar todo mundo no contexto da ISO. Eu imagino que muitos de vocês já conhecem, já têm ouvido falar ISO, mas para quem não conhece, faz sentido eu perder uns 2 minutinhos explicando quem é a ISO. A ISO é um organismo que nasceu em 47, depois da Segunda Guerra Mundial, única e exclusivamente com o objetivo de reestruturar as indústrias do mundo. Se você lembrar, no final da Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, por um lado nós tínhamos a Europa, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, sem indústrias, sem dinheiro, sem nada, com a indústria totalmente quebrada, devastada. E quando você vai para o outro lado do Pacífico, 2 bombas nucleares em Nagasaki e Hiroshima, que aconteceu essas bombas justamente porque eram os pontos fabris, um naval e o outro militar do Império Japonês. Então, a ISO nasce do contexto de ajudar as empresas a se reorganizarem, por conseguir se reestruturar, porque entende-se que se eu tenho uma indústria robusta no país, a chance de eu ter desemprego é muito pequena, a chance das pessoas não terem dinheiro é muito pequena, e com isso também a chance de eu ter uma nova guerra por conta de escassez de recursos se torna muito pequena. Então a ISO ela nasce justamente nesse contexto de fazer uma reestruturar as indústrias europeias e também as asiáticas. E nesse contexto, hoje a ISO está presente em 164 países. E no momento que foi feita a norma, hoje o grupo 279, do qual eu participo, que é um grupo que estuda a gestão de inovação, 63 países participaram ativamente na formatação dessa norma. Então vocês podem ver que nós temos países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, China, Índia, Austrália, a Nova Zelândia, que não está mostrando no mapa, mas ela também participou, tem toda a parte da Malásia, Rússia. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de países. E essa diversidade, que para quem estuda inovação, sabe que a diversidade é essencial para gerar inovação. Então, a norma já nasce com um viés muito forte de diversidade, trazendo diversidade de diversas culturas, de diversos países, para formatar uma norma de diretrizes, ela não é uma norma de requisitos, como a 9.000, é uma norma de diretrizes, para tentar fazer com que as empresas encurtem o caminho perante para conseguir chegar à inovação. Mas quando você fala de inovação, você vai, por exemplo, na USP, ela tem uma definição. Você vai na Unicamp, ela tem outra. Você vai na Unesp, ela tem outra. Aí vocês podem perguntar, poxa, Alexandre, qual definição está certa? Será que uma está certa, será que uma está errada? Não, nenhuma delas está certa e nenhuma delas está errada. Cada uma vê a inovação de uma maneira, vê a inovação como um atributo diferente perante a sua ótica. Então, o primeiro grande trabalho que a ISO teve, e eu participei muito desse trabalho, é justamente definir o que é inovação perante o viés da ISO. Então, essa definição que eu trouxe para vocês é a definição normativa de inovação, que fala o seguinte: inovação pode ser um produto, serviço, processo, modelo,
método ou a combinação de qualquer uma delas. O conceito de inovação é caracterizado por novidade e valor. Isso significa que ideias e invenções sem a manifestação de valor não são inovações. Como eu posso traduzir essa frase de uma maneira mais simples? A ISO está falando o seguinte: se eu não emitir nota fiscal no final do dia, aquilo não vou classificar como inovação. Então, a ideia é que eu faça algo diferente, que eu não fazia anteriormente, e esse algo diferente emita uma nota fiscal no final do dia. Se você pensar que as normas de sistema de gestão, e hoje a ISO tem mais de 180 modelos de sistema de gestão, desde gestão de qualidade, ambiental, energia, compliance, ela tem mais de 180 modelos, todos eles são voltados para business. Todos eles são voltados para negócios. Então, na verdade, eu entendo, Alexandre, que a tradução correta não seria sistema de gestão, mas sistema de negócios baseado em qualidade, sistemas de negócios baseado em sustentabilidade, que é o ambiental, sistemas de negócios baseado em compliance e agora sistemas de negócios baseado em inovação. E como tudo que nós fazemos na vida, como a gente constrói nossas casas, elas têm que ser feitas em cima de alguns pilares, como qualquer norma, qualquer normatização, qualquer metodologia ou qualquer framework, eu tenho que ter alguns alicerces. E a norma tem 8 grandes alicerces. O Leopoldo já explicou de uma maneira bem legal a parte da liderança com foco no futuro, ou seja, a liderança tem que entender o que acontece na inovação. Porque se eu não conheço inovação, como é que eu vou ser um multiplicador da inovação dentro da minha empresa? Como é que eu vou ser um engajador da inovação dentro da minha empresa? Mas tem algumas coisas mais interessantes também nesses pilares. Um deles, que eu particularmente acho muito interessante, é a direção estratégica. Quando você vai fazer indicadores, os famosos KPIs ou indicadores de monitoramento da parte de qualidade, da parte industrial, eles são mais fáceis de fazer. Produto conforme versus produto não conforme. Notas fiscais emitidas versus notas fiscais devolvidas. Produtos ok versus produtos não ok. Satisfação de cliente versus insatisfação. Então, a métrica é muito mais fácil. Porém, quando eu trago isso para a inovação, que é uma coisa mais intangível, é uma coisa mais subliminar, é um pouco mais difícil de definir isso. Mas, sim, existem indicadores para medir inovação. Eu posso medir desde indicadores da quantidade de ideias que estão virando produto dentro de uma empresa, até quanto desse produto está se refletindo no meu P&L no final do ano. Ou seja, eu posso ter métricas, inclusive, de negócio, de business por trás disso, como métricas para medir e mensurar o engajamento das pessoas para gerar ideação dentro da empresa. E outro ponto que eu acho muito interessante dessa norma também é a gestão de incertezas. Gestão de risco, todo mundo conhece. Eu tenho aqui meu risco que eu tenho que mitigar, eu tenho meu plano de ação, por exemplo, eu classifiquei meu risco como médio, baixo ou alto, e os riscos altos eu quero criar um plano de ação para mitigá-los. Muito bem, isso não é novidade para a qualidade, não é novidade para o ambiental, não é novidade para muitas das normas do sistema de gestão da ISO. Porém, na gestão de inovação, ela traz uma coisa um pouquinho diferente. Ela fala, poxa, será que então, para aquele risco existe uma oportunidade que está intrinsecamente envolvida? Por exemplo, quando a gente pega o diagrama chinês e vê a palavra problema, que gestão de risco nada mais é mitigar problemas. Quando a gente pega esse problema, no diagrama chinês, ele é descrito por 2 palavrinhas. Uma é oportunidade e a outra ameaça. E a gestão de incerteza, ela trabalha justamente isso. Eu mitigar minhas ameaças e se aquela minha ameaça pode gerar uma oportunidade de negócios para mim. Por exemplo, quantas empresas não estão conseguindo ter inúmeras oportunidades de negócios e serviços por conta da Covid-19? É lógico que elas têm que trabalhar para evitar que a Covid se espalhe dentro da empresa, para garantir a saúde ocupacional dos funcionários. Mas ela pode também aproveitar essa questão de uma ameaça, de uma pandemia, e olhar com um viés de oportunidade. Será que lá não existe algum mercado de negócios que eu posso trabalhar novo? Não existe uma oportunidade de serviços novos que a minha empresa pode trabalhar? Isso é apenas uma exemplificação, mas a ideia da gestão da incerteza é que eu olhe todos os meus problemas com 2 viés sempre. Um de mitigar a minha ameaça e outro de verificar se existe uma oportunidade de risco ou uma oportunidade de negócio envolvido nela. Eu tenho a parte de gestão de insights, que para quem é de inovação não é muito diferente, é apenas o funil da inovação, e por outro a cultura adaptativa, que é a cultura de colaboração. O século XX foi muito pautado por competição e o século XXI tem que ser pautado pela colaboração das pessoas. Acima disso, eu tenho exatamente o meu framework, onde no meio dele eu tenho o meu funil de inovações. O meu funil de inovação, para quem conhece um pouco de inovação, vai ver que existe 2 pontos que eu chamaria muita atenção, que é a parte de criação e a parte de validação.
A criação é o seguinte, nesse framework da ISO, entende-se que eu tenho que criar ideias, colocar ideias constantemente dentro do meu funil. Dados do Sebrae mostram hoje que 95% das startups brasileiras quebram em menos de 2 anos, porque elas trabalham com uma ideia única. A ideia pode ser excepcional, mas muitas vezes o mercado não está maduro para aceitá-la. Muitas vezes eu não tenho budget para financiá-la. E muitas vezes eu não tenho tecnologia para desenvolver aquela ideia. Então eu tenho que garantir que eu tenho ideias constantes no meu funil para, em tempos, alguma coisa muito legal sair dele. E quando eu não conseguir ideias totalmente disruptivas, eu tenho aquelas ideias incrementais que pode garantir que é a sobrevivência da minha empresa. E outro ponto que eu acho muito interessante desse funil, em detrimento de outros, é a parte da validação. A validação financeira, técnica e comercial é feita antes da parte do desenvolvimento. Ou seja, primeiro eu tenho que validar se eu vou ter dinheiro para fazer aquele projeto. Primeiro eu tenho que validar se o mercado quer aquela minha ideia. E depois eu tenho que validar se eu tenho tecnologia para implementar aquela ideia. Se eu não tiver nenhum desses 3 pontos, eu já declino dessa ideia ou guardo ela, como eu chamo, no limbo, deixo ela guardada para maturação, para aí sim depois gastar energia na parte de desenvolvimento, que é a parte do meu projeto. Porque quantas empresas não ficam gastando recursos e mais recursos para desenvolver um projeto e descobrem no meio do caminho que não tinham dinheiro, ou pior ainda, descobrem que o mercado não queria aquilo. Mas o framework da ISO vai um pouquinho além. Eu tenho a parte de contexto da organização, que não é muito diferente de outras normas, mas a grande diferença é que as questões externas são muito mais importantes, ou seja, eu tenho que olhar muito para o meu mercado, entender quais são as tendências, quais são as ondas e quais são as modas que tem no meu mercado, para justamente eu trabalhar com tendências. Hoje existe uma ferramenta que é muito interessante, uma metodologia muito interessante, chamada Conhunt, que trabalha sempre com 10 anos à frente das possíveis disrupções que eu tenho de mercado. Com essa ferramenta, eu consigo saber se o mercado, por exemplo, de consultoria que eu trabalho, se vai ter uma disrupção ou não, se vai ter uma tecnologia que pode substituir o meu trabalho ou não. Então, isso é muito interessante, eu ver essas questões externas e trazer para o meu sistema e conseguir preparar minhas ameaças, preparar meus planos de ação para possíveis ameaças e também enxergar as minhas oportunidades que eu tenho em novos mercados por conta disso. Eu tenho a parte de liderança, que é justamente a parte do engajamento, é quem pega as informações estratégicas e traz para a parte operacional. E por baixo, a minha parte de gestão. E por último, o meu ciclo PDCA, que diferentemente do outro, o meu ciclo PDCA, ele sempre vai levar para o meu contexto da organização. E por que isso? A maneira melhor que eu posso exemplificar é com o iPod. Anos de 2002 e 2003, a Apple, ela fazia hardware e software para Macintosh, para o computador deles chamado Macintosh. Então, eles eram uma empresa de TI, uma empresa de hardware e software. Quando eles lançam o iPod, que era aquele aparelhinho que se propunha a ter 1000 músicas no bolso, eles veriam que para eu conseguir botar 1000 músicas lá dentro, eu tinha que comercializar essas músicas através de uma plataforma que foi criada chamada iTunes. E no momento que eu tenho uma plataforma de música, eu mudo o contexto da minha organização. Minha organização também começa a ter um pé na questão de música, na questão fonográfica. Então, ele muda também o contexto da organização. Então, a ISO espera que toda vez que eu lançar uma inovação, eu revisite o meu contexto da organização e veja se lá não mudei, não pivotei minha empresa sem ter o meu conhecimento e se não tem outras oportunidades de negócios em outras áreas que minha inovação pode chegar. O sistema de gestão de inovação, basicamente, são várias normas, como outras famílias da ISO 56, como outras famílias da ISO. A norma 56002 é a que amarra tudo isso, então eu tenho norma de fundamentos e método, fundamentos vocabulários, tem uma norma de ferramentas e metodologias para inovação, uma norma de assessment, e tem algumas normas que já eram para ter sido lançadas agora, ser publicadas na versão inglês e francês, que são as línguas originais da ISO, agora no primeiro semestre, mas só que foram postergadas para o segundo semestre por conta da pandemia, que são as normas de gestão de conhecimento e propriedade intelectual, gestão de ideias, métricas, indicadores para o meu gestão de inovação e um guia para maturar, melhorar o meu sistema de gestão de inovação. Aqui eu trouxe alguns cases para vocês verem que existem já algumas empresas que têm essa certificação, mas um ponto que eu tenho que fazer de adendo aqui é o seguinte: uma 9001, uma 14001 ou uma 45001, ou seja, as normas que terminam com a numeração 1 da ISO, são normas acreditáveis. Elas são normas que onde você chama uma empresa terceirizada, ela acredita, ela certifica, e eu tenho um Inmetro por trás que vai lá e certifica também esse órgão regulamentador, esse órgão acredenciador.
Essa norma ela é um pouco diferente. Por ser uma norma de diretrizes, ela não é acreditável, mas sim certificável via atestado de conformidade. E esses são alguns exemplos de algumas empresas que conseguiram esse atestado de conformidade mundialmente. Talvez o mais famoso seja a Airbus, que ela conseguiu essa certificação no final do ano passado, mas o case que eu gostaria de chamar para vocês é o case dessa empresa de logo verde, a DEWA. Ela é uma empresa de saneamento básico de Dubai. Como todo mundo sabe, saneamento básico precisa de água, que é um recurso natural e é um recurso hídrico, uma matéria-prima necessária para fazer essa prestação de serviço. Só que no deserto a gente não tem isso. Então, eles viram que, então, como eles não têm o recurso hídrico necessário para fazer uma boa prestação de serviço, eles viram na inovação uma necessidade para conseguir garantir que seus produtos e serviços tenham uma altíssima qualidade. Então, eles implementaram a ISO 56002 justamente para conseguir ter mais insights e mais ideações para conseguir ter produtos melhores por conta da falta de água que eles têm. No Brasil, nós também temos alguns cases. Nós temos no total, hoje no Brasil, quatro empresas certificadas e estamos indo para a quinta empresa certificada. Essas são as que já estão, a Palas e a consultoria do qual eu participo. Nós temos a Atento, que é o maior call contact center do mundo, que ela foi certificada também, e a Massaferro, que foi a primeira empresa, a empresa latino-americana que foi certificada nessa norma. Hoje, temos uma previsão de aproximadamente 10 empresas que podem vir a ser certificadas ainda esse ano, nessa norma aqui no Brasil. E quando a gente pensa numa certificação de uma ISO 56002, o interessante é que quando você volta no passado e vê uma ISO 9001, a ISO 9001, a primeira versão foi feita em 87. E a primeira empresa brasileira conseguiu a certificação em 92. Quando saiu a 14001, que foi uma norma que saiu por conta da Eco 92, que era um dos objetivos da Eco 92, criar uma norma ISO de sustentabilidade. Nós tivemos a norma publicada em 94 e demorou para mais de um ano para ter a primeira empresa certificada no Brasil. Nós no Brasil, já temos uma publicação de uma norma dessa, que a gente acredita que vai ser o modelo de gestão internacional para a inovação, e em menos de um ano já temos 4 empresas certificadas, indo para a quinta empresa certificada. Então isso mostra que a corrida de inovação no Brasil largou de igual para igual para os outros países do mundo. E isso é muito interessante, vendo que a quantidade de opções e a quantidade de oportunidades que nós vamos ter por conta de todo esse contexto atual, vai ser muito grande. A inovação vai ser o maior canal para isso. Já estou indo para o finalmente, sem tomar muito tempo, esses são os benefícios esperados de uma boa implementação, mas eu chamo atenção para a questão da Lei do Bem. A Lei do Bem, para quem não conhece, eu chamo ela que é a Lei Rouanet da Inovação, que é uma lei que subsidia alguns projetos de inovação. Ela pode até dar isenções fiscais de impostos de 20% até 80%, dependendo da capacidade de inovação da empresa, e a ISO de inovação, ela está inserida nisso. Então, se uma empresa implementa a ISO de inovação, ela consegue captar recursos através da ISO. Esse é apenas um framework rápido de um resumo da norma. Como o Leopoldo falou, uma norma realmente bem implementada não dá para ser feita em um mês e meio. Ainda mais essa que a gente trabalha muito a cultura de inovação. Então, os projetos que a gente tem conhecimento, normalmente demora de 6 a 10 meses, podendo demorar um pouco mais, dependendo da cultura de inovação da empresa. E mais dificilmente ela vai demorar um pouco menos que isso, porque para você criar uma estrutura dessa, uma engrenagem que dê resultados, você realmente precisa de muito trabalho. E esse trabalho não dá para ser feito da noite para o dia, né? Então, basicamente essa é a apresentação. Espero ter cumprido o horário, tá, Alisson? Esses aqui são meus contatos. Se vocês quiserem, entre em contato comigo. Eu disponibilizo aqui um site chamado ISO de Inovação, que nós temos um e-book gratuito com as 30 maiores perguntas e respostas sobre esse tema. Se vocês tiverem interesse, basta baixá-lo lá que está disponível. Perfeito, Alexandre, perfeito. Muito obrigado, gratidão pela sua participação. Ficou ótima a apresentação. Eu acho que atendeu muito bem aí a nossa proposta, né? E daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo. Voltando aqui, pessoal.
Olá, André, tudo bem? Como Olá, vai? Alisson, tá me ouvindo? Estou ouvindo muito Excelente. bem. Seja muito bem-vindo, agradeço a sua participação, atender ao nosso chamado aqui. E você já está preparado? Preparadíssimo e ansioso. Já vi que tem uma turma muito legal aí, Alisson, no chat aqui, o Helder, a Rúbia. Tem uma galera bem incrível aqui, Simone, a Elisete. Vamos juntos. Então, o palco é seu aí, fica à vontade. Muito obrigado, Alisson. Se você puder deixar aquela visão que eu estou mais ampliado, a gente vai com o André aí no conteúdo e na palestra. Boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui. Alisson, muito obrigado pelo convite. Eu sou André Sanches e vamos fazer uma jornada muito ágil de 15 minutos, um tema que eu adoro e que eu sou apaixonadíssimo. Bom, olha só, já dando spoiler aqui, hein? Caramba, vamos lá, deixa eu voltar aqui no início da apresentação. Bom, essa é a nossa jornada, esse é o nosso foguete no evento promovido aí pelo TOI, o apoio, CRB, Abrainfo, Modal. Vamos falar sobre o Mindset Ágil agora. O que acontece? Eu tenho visto muitas pessoas infelizes, ficando para trás. Tem uma série de números, uma série de pesquisas, mas pelo tempo eu destaco uma delas. De cada 10 metas, de cada 10 pessoas, sabe aquelas metas de final de ano? 9 pessoas não realizam as suas metas. E aí, obviamente, vem frustração, indignação e uma série de coisas. E no mundo moderno, nesse chamado, né, que o Alisson comentou e que os outros palestrantes aqui, muito bons também, comentaram, o mundo passa por um chamado novo, chamado Covid, e esse mundo se tornou cada vez mais uma muvuca. Tem um acrônimo chamado VUCA, de volátil, incerto, complexo e ambíguo, e eu cunhei o termo muvuca, que não é sinônimo da bagunça político brasileira, mas é sim uma muvuca no contexto de como que o mundo como que ele está desorganizado. Ele é um mundo cada vez mais significativo, é um mundo cada vez mais universal, cada vez mais volátil. Significa que tem altos e baixos nas carreiras, nas empresas, nos negócios, nos projetos. É um mundo cada vez mais incerto, e o Covid-19 está aí para nos mostrar. É um mundo cada vez mais complexo, desenvolver produtos, desenvolver serviços, escalar. A gente falou um pouquinho de startup, né, os outros palestrantes. Então, isso tudo se torna muito complexo e um mundo muito ambíguo, porque existem várias visões de um mesmo contexto, de um mesmo cenário, de um mesmo problema, por exemplo. Então, a gente acaba tendo que colocar muita gente para entender esse contexto, para desmistificar esse contexto ambíguo. Então, de fato, o mundo é uma muvuca. Eu acho que esse é um acrônimo que eu gostaria muito que vocês já levassem ele para casa. Mundo muvuca, evolução do mundo VUCA. E possivelmente vocês devam conhecer pessoas que poderiam ter um sucesso maior ainda na carreira, poderiam ter uma empresa já muito mais próspera e eventualmente estão aí se matando para pagar as contas. E aí vem a ansiedade, desmotivação, eventualmente até a morte. Morte física, equipes trabalhando aí sem qualquer tipo de alinhamento, empresas sendo encerradas, o não para projetos, não para carreira tem sido aí cada vez mais frequente. Bom, voltando aqui para... os números aqui eu acabei comentando, acho que o principal é os 92% da sociedade latino-americana de coach. Bom, e a causa, vocês podem estar perguntando, André, qual é a principal causa desses problemas que você acabou citando? É a baixa capacidade adaptativa face às mudanças cada vez mais velozes do mundo atual. E olha de onde que a gente corrobora essa visão. Na teoria da evolução do Charles Darwin, o cara que eu sou fanzaço, o biólogo, isso em 1860 e pouco, 1870, se eu não me engano, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta às mudanças. E aí, olha que legal,
Então, não é mais quem tem mais dinheiro, quem estudou na melhor ou na pior faculdade, quem tem mais amigo, quem tem mais indicação, que vai ter sucesso. Quem vai prosperar, quem vai ter êxito nesse novo mundo moderno, é quem melhor se adaptar. Essa é a chave do sucesso. Então, falando da adaptação, é a base de toda a evolução do mindset ágil, do empirismo. Eu gosto bastante do mindset ágil por conta do empirismo. Eu vou fazer um convite aqui para vocês. Não vai dar tempo de falar um pouquinho de neurociência, mas eu sou apaixonadíssimo também por neurociência. Mas eu entendi ao longo dos últimos 4 anos, onde eu me aprofundei mais na mente humana, entendendo as pessoas, entendendo as empresas, as grandes organizações, e a desenvolverem um mindset ágil para se transformarem, seja no âmbito pessoal, seja na carreira, seja nos negócios. E a partir daí eu tive mais sucesso ainda, até atingindo o topo aí da carreira executiva, sendo presidente de uma grande companhia daqui de São Paulo. Então, esse mindset ágil, ele vem muito da neurociência, de como que a gente quebra esses paradigmas. E por que ágil? Porque ele é empírico. E aí tem uma coisa bem bacana que eu trago aqui, que é sobre o Manifesto Ágil. Foram diversos pesquisadores, pensadores, que em 2001 eles escreveram esse Manifesto Ágil. O cunho é muito vem muito do universo de desenvolvimento de software, mas ele pode ser aplicado a qualquer aspecto, qualquer processo, a qualquer ideia. A gente falou um pouquinho aqui de inovação. E o que acontece? Eu vou aqui ler. Os indivíduos, eu vou, na verdade, dar o contexto, né, a priorização. Prioriza-se os indivíduos e as interações mais do que os processos e as ferramentas. Prioriza-se o software ou produtos ou serviços que estejam funcionando do que uma documentação exaustiva. Exemplo simples, né, de um manual de usuário, que antigamente era enorme. Hoje em dia a gente pega o iPhone e nem vem com manual mais do usuário. Responsividade, item 4 aqui. Vale mais responder às mudanças do que seguir um plano. Eventualmente um plano vai poder até afundar, o capitão vai afundar com o barco. Item 3, colaborar com o cliente, ou na verdade colaborar com as pessoas, com os parceiros, com os fornecedores, do que contratos. Contratos são importantes? Claro que são, eles dão uma segurança jurídica. Só que o que acontece? Não dá para ficar só discutindo o contrato, precisa entender de fato o que aquela pessoa precisa, o que aquela área, o que aquele gestor, o que aquele parceiro, o que aquele cliente precisa, e aí sim fazer os ajustes que sejam necessários. Continuando aqui a jornada. O mindset, se eu não me engano, acho que o Leopoldo comentou, o Alexandre comentou um pouquinho sobre o mindset fixo, o mindset de crescimento. Aqui tem algumas habilidades, algumas competências do mindset ágil. Aqui tem o modelo mental, isso que eu queria trazer aqui. O que acontece? Aqui são algumas dimensões, desafios, obstáculos, habilidades, falhas, sucesso. E aí o mindset fixo, como que a gente encara, né? Como que as pessoas, elas agem em relação quando elas possuem um mindset fixo. Então, se tem um desafio, ela evita. Se tem algum obstáculo pela frente, ela desiste. Habilidades, ela entende que é só se ela nasceu com as habilidades. Falha, bom, ela entende que ela não é muito boa com falhas e tudo bem. E o sucesso alheio, ela acaba invejando. E quem tem esse mindset ágil, um mindset para o crescimento, voltado para o crescimento, quando tem desafio, a pessoa aceita. Quando tem obstáculo, ela persevera. Quando tem habilidades, ela se desenvolve. Não é só, eu não nasci, então eu não vou ser bom. Não, ela desenvolve, ela aprimora. Nas falhas, ela aprende. E no sucesso, ela usa o sucesso alheio como fonte de inspiração. Muito importante olhar o sucesso alheio, o ego e por aí vai, encará-lo como inspiração ou até aspiração. Bom, o quadro, aqui tem um pouquinho de Kanban, Sprint, não vai dar tempo muito para a gente falar sobre isso. Deixa eu ver aqui, eu queria voltar aqui. Aqui são os 17 pensadores lá que estavam nesse resort, principalmente os mentores aí do Scrum, que é o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber.
Eu tive a oportunidade... Bom, eu fiz USP e por isso eu aceitei o convite imediatamente. Fiz a graduação, fiz o mestrado e eu tive a oportunidade, em 2002, de participar do primeiro grupo de programação extrema, Extreme Programming, que tem esse mindset pelo Kent Beck, é esse primeiro camaradinho aqui em cima. E aí, continuando, o convite que eu faço a vocês é que vocês sejam ágeis, para que vocês desenvolvam esse mindset. Que aqui, detalhando um pouquinho mais agora, o desenvolvimento é sempre incremental. A ideia é que a gente utilize, sim, ferramentas, processos, o que for necessário, e vai construindo por blocos. Cada bloco, a gente vai construindo os blocos, como se fossem projetos, por exemplo, e vai integrando esses blocos. Agilidade é sempre comunicação e colaboração. A todo momento você precisa comunicar, principalmente fatos relevantes, e a todo momento os times precisam colaborar, eles são autogerenciáveis, times autogerenciáveis. O terceiro ponto aqui, inspeção e adaptação. E aí eu adoro a figura do camaleão, me lembra muito que tanto do ponto de vista do risco quanto da oportunidade, né? Acho que o Leopoldo comentou o risco e as ameaças. O que acontece? O camaleão, em ambas as situações, ele inspeciona o ambiente que ele está e ele se adapta. Então, agilidade é sempre inspeção do ambiente, do teu projeto, do que for necessário, e depois você se adapta. Por quê? Você se adapta para corrigir a rota. Um exemplo disso é o GPS, por exemplo. A gente põe lá ponto de partida A, ponto de destino B, e uma determinada rota que ele mesmo calcula. Em geral, essa rota, nos nossos projetos, no planejamento estratégico, o Alexandre comentou um pouquinho do planejamento estratégico, ou nos planejamentos das inovações, nos planejamentos tecnológicos, a gente vai definir, uma consultoria, quem estiver ali envolvido, as pessoas, as partes interessadas, vão desenvolver esse plano. Mas na figura do GPS, o GPS traça lá um caminho, teoricamente é um caminho ótimo. E aí, se a gente desvia da rota, o que acontece? Desviando a rota, ele recalcula. Então, a importância, e acho que a mensagem principal de agilidade é adaptação. Mas eu adapto para qualquer lugar, de qualquer forma? Não, eu adapto o que for necessário para atingir o meu objetivo. Continuando aqui, transparência é um pilar fundamental do mindset ágil. Se a gente não for transparente, e aí isso pega literalmente várias empresas no contrapé, eles acabam priorizando uma série de coisas, e aí eu brinco, né? Eu vi muito isso daí, tanto aqui no Brasil quanto fora do país. Bom, olha, aqui está a listinha de prioridades, são essas 10. E aí no final da reunião, olha, mas também tem que fazer isso, isso e isso. Aí fala, poxa, mas então eles não estão sendo transparentes, porque no momento da discussão precisava ter todas os itens ali, todos os requisitos. Bom, aumento de produtividade, com maior eficiência, com maior escala, com maior agilidade, a gente, na prática, também está buscando maior produtividade, também está buscando melhora de qualidade. Quanto mais qualidade, menos retrabalho, mais satisfação de clientes e de fornecedores. Agilidade, mindset ágil é sobre ser humano. Sim, somos humanos, erramos, tropeçamos, falhamos. Isso é natural, tem que ser encarado de forma natural. Aliás, mindset que vem muito de startup, vamos errar o mais rápido possível, né? Fail fast, que na verdade não é vamos sair errando. Olha, vamos buscar um grande erro ou uma grande falha o mais rápido possível para imediatamente corrigirmos. Bom, avaliar a satisfação e obter feedback. Para quem já me conhece um pouquinho, eu, claro, adoro feedback, gosto às vezes de uma crítica, e a primeira coisa, independente se é boa ou ruim, a pergunta que eu faço é o que eu posso melhorar. É a primeira pergunta que eu faço. Quem me conhece mais sabe disso e eu adoro, porque é a oportunidade que a gente tem de evoluir. Bom, caminhando aqui para o final, eu queria deixar aqui quem somos. Bom, eu sou André Sanches, mentor, palestrante, empreendedor especialista nacional e internacional. Tive a oportunidade de ir para fora do país já
implantar o mindset ágil, cultura ágil, ferramentas, processos e por aí vai. Casado com a Amanda, tenho 2 filhos, família linda, que tem sido aí minha inspiração e minha transpiração também. Passei por diversas empresas, e tem várias empresas aqui já impactadas, seja por mentoria, consultoria, palestra, e eu quero deixar na verdade, vou deixar os contatos. Quem quiser manter o contato aqui via Facebook, Instagram, Twitter, na verdade, na mídia da sua preferência, LinkedIn, e-mail, site, WhatsApp, o que você preferir, pode me contatar, vai ser um prazer tirar uma dúvida, fazer alguma parceria ou falar sobre Mindset Ágil. Acho que eu respiro Mindset Ágil quase que 24 horas do meu dia. E o presente que eu quero deixar a todos vocês que assistiram esta breve palestra, no site andrearsanches.com, lá tem uma área de downloads. A partir de amanhã vai ter o mapa mental dessa palestra que vocês viram, um pouquinho o mapa mental e a palestra, sim, um pouquinho mais detalhada, com o PDF lá na íntegra. Pode escanear o QR Code, o que for melhor, ou acesse o site, a partir de amanhã estará disponível. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu acredito, de fato, que tudo é possível. Se eu sair lá vou brincar, de um bairro muito pobre, de uma família super simples, e pude fazer grandes realizações no âmbito pessoal, no âmbito profissional, ser gestor, líder de centenas de pessoas, ter palestrado para milhares de pessoas, eu acredito de verdade que todos vocês podem, principalmente nesta sociedade da informação, sociedade da inovação e principalmente sociedade da transformação. E é nisso que eu realmente acredito, que todos nós somos transformados e merecemos uma transformação de sucesso. Muito obrigado e uma ótima e maravilhosa semana, muito ágil a todos nós. Muito obrigado, Alisson. Que isso, André. Eu que agradeço aí a sua participação. Parabéns pela explanação ágil, né? Desafio eu sei que é grande, né? E Desafio gostoso, dá para ficar o semestre todo aí. Então, pessoal, vamos fazer aqui um bate-bola aqui entre a gente aqui por 5 minutos. Deixa eu trazer aqui os nossos queridos palestrantes. E com a internet hoje é muito fácil a gente trazer todo mundo para a mesa, né? Então, tá todo mundo aqui à mesa, né? Quem tiver ainda algumas perguntas, aí eu posso escolher, eu vou escolher aqui algumas, né? E eu queria, assim, rapidamente, pessoal, tocar naquele assunto que eu falei, sobre a reengenharia, né? Acho que aqui todos nós aqui temos aí já uma certa idade, né? E alguns aqui já passaram por esse período de engenharia. Então, vou começar pelo Leopoldo aqui. Leopoldo, o que você acha aí sobre essa questão da inovação, esse movimento todo da inovação, em contraponto com aquela época que teve da reengenharia? Como é que você vê isso aí na prática do dia a dia? Alisson, a minha crítica, e já é uma crítica antiga, né? Eu acho que a gente fala muito do PDCA, mas esquece do SDCA. Tá? SDCA é sistema. Tá? Sistema é o que você faz. Quando a gente fala de padrão, o mercado conhece o seu padrão. O seu padrão é o que você faz, não é o melhorado. Entendeu? Então, o sistema tem que ter a sua realidade. Isso é SDCA, meta de manutenção e não de crescimento. PDCA é mudança. Essa mudança, ela é natural no ser humano, entendeu? O ser humano é eternamente insatisfeito. Então, se ele aplica um método, ele vai criticar esse método naturalmente e vai buscar essa melhoria. Então, não precisa ser provocado. A gente está provocando e ganhando tempo com isso. Não é ruim, não é bom. Mas, naturalmente, isso vai acontecer. Tá? Então, é só deixar a coisa fluir, né? Porque é uma necessidade. Tem um texto muito bacana que fala que a verdadeira segurança está na mudança. Você tem que se adaptar, entendeu? Um exemplo bacana disso, o cavalo na pré-história, ele era do tamanho de uma anta e tinha nos membros anteriores 3 dedos e atrás 4.
né, nos posteriores 4. Se você quiser comprovar isso, o cavalo tem um calo no membro dele aqui. É o dedão que ficou atrofiado. Hoje ele está em cima desse dedo. E esse dedo aqui atrofiou e os outros também. Você vê os calinhos lá no machinho do cavalo. O que aconteceu? É lógico que é uma teoria que eu acho que ela é muito mais um bom exemplo, uma metáfora do que real, mas ela é boa. O dinossauro não evoluiu e a anta evoluiu. Ela fugiu, ele não comia, o tamanho e o poder viraram um problema. Não foi capaz de se adaptar. Ele implodiu, ele morreu sozinho. Entendeu? Então, é uma ótima metáfora. Nós chamamos grandes empresas de dinossauros. Por quê? Porque não são capazes de se adaptar. É o cara que chega e fala assim, ó, tem que fazer porque esse é o sistema. Não, cara, tem que fazer porque é bom. Porque se não for bom, tem que mudar. Entendeu? Mindset é ágil, né? Você tem que se transformar, você tem que se adaptar. O problema do cara que não é líder é que ele se preserva destruindo a cabeça dos caras que estão fazendo. Bora! Corta a cabeça, porque aí eu sobrevivo. Cara, mas amanhã ele vai morrer. Eu tenho vários exemplos disso. Entendeu? Gente que cortou a cabeça de todo mundo, mas o tempo foi implacável. Não dá. Chega num ponto que você vai para a rua mesmo. Sabe por quê? Porque você não se permitiu crescer com aqueles que estavam junto de você. Entendeu? E que vai acontecer naturalmente, porque as pessoas têm sede de crescimento. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar fluir. Perfeito. Entendeu? Mas tem que dar importância à realidade. Tá? O problema da reengenharia é que você chegar na empresa e falar assim, esquece que você sabe, faz o que eu mando. O bom é isso. De cara, você criou uma resistência com todo mundo, porque as pessoas estão trabalhando, estão produzindo. Então, a evolução, a inovação, ela parte de algum lugar. E esse lugar é o que está sendo feito. É você chegar para o cara e dizer, como você faz? Documenta, normaliza, entendeu? Normalizar é pegar o que está funcionando e botar no papel. Normatizar é implantar uma coisa que não existe. Isso acontece numa implantação de sistema, as duas coisas acontecem, mas dar prioridade ao que existe, dar prioridade a quem está fazendo, porque aí ele deixa de ser seu inimigo. Você não é o cara que chegou de fora e que está falando para ele que ele está errado e o certo é você. Você é o cara que chegou batendo palma para o que ele está fazendo e como ele é um ser eternamente insatisfeito, ele vai sugerir a melhoria, ele vai buscar essa mudança. E aí você documenta. Porque a única coisa que nós, consultores, fazemos de diferente do cara que está fazendo é desenhar melhor. Eu faço um organograma mais bonito, um cronograma mais bonito, um fluxograma mais bonito, mas o conhecimento é da empresa, é de quem está fazendo. Isso é... Conhecimento é arranjar um tanto de inimigo, cara. Ninguém sobrevive. A reengenharia pecou por isso. Perfeito, é isso mesmo, é capital humano, né? Alexandre, seus comentários. Olha, o comentário que eu tenho, eu vou trazer um pouco de provocação, indo um pouco mais na linha de inovação. Inovação é algo que está se falando muito hoje. Mas se a gente parar para pensar, inovação a gente faz desde que a gente saiu da África. Há mais de 70 mil anos. Se eu não tivesse inventado o arco e flecha, a gente não tinha caçado. E se eu não tinha caçado, não tinha comida, não estaria aqui. Se eu não tivesse inventado as comunidades, eu não teria cidade. Se eu não teria cidade, eu não conseguia evitar que as pessoas invadissem minhas cidades e com isso eu teria uma prosperidade maior. Então a inovação é uma coisa que sempre acontece. Só que hoje está se entendendo que a inovação ela é muito primordial por um fator muito simples. A nossa sociedade está num ponto de inflexão, está num ponto de aceleração por conta de tecnologias que até 10 anos nós não tínhamos. E muita dessa tecnologia vem por conta desse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho mudou tudo. Inclusive, poucas pessoas sabem, mas a norma de inovação começou a ser estudada quando foi lançado o iPhone. Por quê? A ISO entendeu, falou, poxa, esse negócio que saiu não é um aparelho telefônico, não é para acessar e-mail, não é para fazer SMS. Ele faz isso, mas também tem uma coisa chamada app. Ele faz um tal de aplicativo que eu posso comunicar diretamente com o meu cliente. Meu cliente vai conseguir me achar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa onde é que eu esteja. Então, isso muda a maneira de fazer negócios. E se muda a maneira de fazer negócios, isso muda toda a regra do jogo. Então, isso mudou muito a maneira que a gente entendeu inovação. E daí, então, muitas pessoas entendem que inovação é única e exclusivamente criar aplicativos. E é muito pelo contrário. A inovação tem muito a ver com mindset
diferente. Tem muito a ver com liderança. O que adianta eu ser um líder, que eu falo inovador, mas eu não conheço nada de inovação, não sou engajador e não conheço as pessoas. Então, querendo ou não, tudo de que é ligado à inovação é de pessoas para pessoas. A tecnologia está no meio, a tecnologia serve para ser uma catapulta para impulsionar isso. Mas se não levar a entender que pessoas têm suas necessidades, as pessoas têm seus desejos, eu não vou ser um bom líder. E por outro lado, também se eu não conseguir fazer isso de uma maneira ágil, não adianta eu ter a melhor ideia do mundo e fazer com isso demore 10, 15, 20 anos. Que quando isso for lançado, já foi, cara, já passou. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, agora indo um pouco mais para a linha da ISO, é que pela primeira vez, desde que a ISO começou a lançar suas normas de negócios, as suas normas de sistema de gestão, é que a gente conseguiu começar a corrida de igual para igual. Sempre a gente tem um delay. E isso vai muito na nossa cultura brasileira de ver que nosso país é muito grande, nós temos um mercado muito grande, a gente olha só para ele. A gente esquece que tem um mercado latino-americano gigantesco do lado, a gente esquece que tem um mercado africano do lado muito grande, com muito apetite. Tanto que a China hoje investe absurdamente nos países africanos, porque sabe que tem inúmeras oportunidades. E onde tem problema, tem oportunidade, onde tem oportunidade, tem dinheiro. E é isso que me chama muita atenção, que agora a gente conseguiu entender que a gente tem que começar a sair de igual para igual, a gente vai errar, a gente vai tropicar, a gente tem que usar metodologias ágeis para errar rápido e acertar rápido, a gente sabe que isso vai acontecer, mas quanto mais a gente trouxer isso e trouxer as pessoas em termos de liderança, como o Leopoldo falou, melhor vai ser para todo mundo e mais rápido a gente consegue transformar essa sociedade. Que eu entendo agora, só para fechar meu comentário, que a inovação ele vai ser um transformador, não das empresas, mas da nossa sociedade como um todo. A partir do momento que nós temos culturas colaborativas, entendemos que a liderança está lá como papel, hoje o cara pode ser, a metodologia Scrum fala muito isso, hoje eu sou líder de projeto, amanhã eu sou funcionário do projeto, e amanhã eu sou Scrum Master. As coisas são muito voláteis, elas mudam muito rapidamente, e quanto mais rápido eu entender isso, mais rápido a gente transforma nossas empresas, consequentemente transformando a nossa sociedade e fazendo nosso país ficar melhor, né? Perfeito, exatamente. André Sanches, seus comentários em 2 minutos. Opa, 2 minutos? Vamos lá. Bom, acho que na linha do que o Ale comentou sobre inovação, para mim, inovação, ela não pede licença, né? Ela pede desculpa, e é o que aconteceu. E depois as normas vêm atrás, tentando, obviamente, dar um pouco mais de um arcabouço ali de segurança, o que é ótimo porque fica algo mais livre de se criar, né? No contexto da reengenharia, Alisson, a provocação que eu trago é que muita gente fala, né, de transformação digital, né? Então, é uma reengenharia de seus processos, das suas entregas, e no contexto da transformação digital, muita empresa, muita pessoa acha que é só automação. Então eu pego exatamente a mesma coisinha que eu fazia lá, com papel, com pessoas, e eu automatizo, eu digitalizo e pronto, e perde uma oportunidade, se não vou dizer, um oceano azul de oportunidades, de você rever tudo e se desapegar, jogar fora, rasgar o que não está funcionando, e aí sim, implantar, né, no que o Léo falou, implantar uma coisa que de fato funciona, uma coisa melhor, que na prática, eu acabei comentando que a agilidade tem sempre como pano de fundo buscar melhoria de qualidade, melhoria da experiência. Perfeito. E eu vi que tem uma resposta aqui no chat, aí para fechar entre esses 2 minutos, do Elias, né, falando assim, poxa, agilidade a gente começa a implantar por onde? Dá para implantar em qualquer nível? Dá. Agora, em grandes empresas, nas empresas, o idealmente, é que os executivos, o board, eles estejam comprometidos, porque são eles que dão a direção da companhia. Se eles não comprarem, assim, por melhor que seja a iniciativa, pode começar no nível operacional, com o estagiário, com quem for. Se isso não chegar até a cabeça da empresa, no longo prazo, se perde, tá? E aí, obviamente, falando de implantação do Mindset Ágil, não é só a ferramenta. E aí tem empresa que fala, eu implantei o Gira, implantei o não sei o quê, eu sou ágil. Não é. Implantar ágil tem processo? Sim, mas tem que ter cultura. O Léo falou muito disso, eu gostei bastante, Léo, tem essa parte da cultura. É um change management que a gente tem que fazer, é uma mudança. E aí não dá para... Deixa eu automatizar, que eu sei o que eu estou fazendo. Acho que tem que ter humildade de chegar a entender com a pessoa ali o que ela está fazendo, para aí sim documentar melhor ou dar uma ideia de algo melhor. Então, são todos os âmbitos. Tem que ter o lado político, porque quando a gente implanta uma cultura ágil, a gente está empoderando pessoas,
E aí tem, sim, um desconforto que tem que trabalhar o lado político, o lado do ego, porque a gente mexe com pessoas, né? Então era isso, Alisson. Muito obrigado aí pela pergunta. Perfeito, eu que agradeço. Isso me lembra um caso que eu vivenciei aí o ano passado. A gente foi fazer um processo dentro de uma multinacional, fazer uma apresentação sobre inovação. E aí eu fiz lá a apresentação, etc e tal, e aí conversando com o gerente lá, sei lá quem que era o cara, mas era o cara que mandava, era o presidente. Ele virou e falou assim, então, bacana esse negócio, né, que você falou. Então, mas eu vou me aposentar, eu vou deixar para o próximo. Então, pessoal, esse é o passo do negócio, esse é o passo, tá? Então, nós estamos aí, né, agora é bem provável que com toda essa situação que nós estamos vivendo, seremos catapultados aí pelo menos uns 10 anos à frente, né? Então, esse esquema de home office que nós estamos vivenciando já é isso, né? Nós vimos aí o Mike falando na apresentação dele da semana passada sobre Virtual First. Então, assim, a nossa cabeça tem que estar primeiro no digital, primeiro no mundo digital. Ele é o que vai, né, orientar, sem esquecer as pessoas que estão trabalhando, que nem o Leopoldo falou muito bem, a história da formiguinha, vocês conhecem a história da formiguinha, né? Então, assim, e só para fechar aqui, o que é que nós estamos fazendo nesses workshops? Falando de comportamento, falando de mudança de comportamento, falando de empatia, falando de entender pessoas, compreender pessoas. Então, pessoal, isso é só para vocês aí perceberem que é disso que nós estamos falando. Então, no final dessa história, como eu costumo dizer, agradecendo todo mundo, no final dessa história, primeiro que vai dar tudo certo, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E o final da história é gente cuidando de gente. Para mim é isso. Eu acho que essa história ela termina aí. E tudo isso que nós estamos fazendo é nesse caminho aí. Tá? Então, muito agradecido ao Leopoldo, direto de Belo Horizonte, obrigado. Alexandre, São Paulo, André Sanches. Coloquei o link para vocês aí, para quem desejar fazer a inscrição para o curso de aprimoramento. É um curso sem custos, serão 5 encontros, porque, lógico, 15 minutos foi rápido, mas eu acho que foi muito bom, foi essencial. Tá? Para mim, perfeito. Parabéns aos palestrantes, parabéns a todos. Agradeço também a todo mundo que está aqui, bravamente, aqui, ó, quase 11 horas da noite, né, nós estamos aí. Mas isso foi feito com muito carinho, tá, pessoal? Foi feito com muito carinho para vocês e eu espero vê-los aí na próxima quinta-feira, teremos mais um workshop. Tá? As perguntas que estão aqui que não foram respondidas, a gente dá encaminhamento, mas a gente vai aprofundar com mais tempo, mais carinho nas aulas de aprofundamento. E você se inscrever nas aulas de aprofundamento é o seu passo. Nós demos aqui o primeiro passo do nosso lado. Agora você tem que dar o seu passo. Sem o seu passo, não vai ter encontro. Ok? Gratidão a todos. Saudações de saúde e paz. Até a próxima e boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite e seja ágil, né, Alisson, no passo. Obrigado, até mais. Bom descanso.